A linguagem, em suas inúmeras formas, é a base da comunicação humana. Ela nos permite articular nossos pensamentos, compartilhar nossas emoções e construir sociedades complexas. No entanto, apesar de todo o seu poder e nuance, a linguagem também pode ser uma fonte de divisão. A multiplicidade de idiomas em todo o mundo muitas vezes representa uma barreira para o entendimento, levando a interpretações errôneas e, às vezes, a conflitos. Entretanto, em meio a essa diversidade, existe uma linguagem que transcende as fronteiras culturais e fala diretamente ao âmago de nossa humanidade compartilhada: a linguagem dos números. Os números são mais do que apenas símbolos abstratos. Eles são os blocos de construção fundamentais da lógica e da ordem em nosso universo. Da dança complexa dos corpos celestes ao delicado equilíbrio dos ecossistemas, os números sustentam a própria estrutura da realidade. Enquanto as línguas faladas podem diferir, a linguagem da matemática permanece constante, oferecendo uma ferramenta poderosa para comunicação e colaboração entre culturas. Estejamos calculando a trajetória de uma espaçonave ou simplesmente contabilizando as despesas do dia, os números fornecem um terreno comum para compreensão e resolução de problemas. A pedra de Roseta, um testemunho do poder duradouro da linguagem, fornece um exemplo convincente do papel unificador dos números. Este artefato antigo, inscrito com o mesmo decreto em 3 escritas diferentes, foi fundamental para decifrar os hieróglifos egípcios. A chave para desvendar seus segredos? A repetição de números específicos, representando os nomes dos governantes, em cada uma das inscrições. Essa descoberta destacou a universalidade da representação numérica, abrindo caminho para uma compreensão mais profunda de uma civilização perdida. Assim como a Pedra de Roseta fez a ponte entre o Antigo Egito e o mundo moderno, os números continuam a servir como uma ponte entre culturas, fomentando a comunicação e a colaboração em escala global. A natureza ubíqua dos números é evidente em suas diversas aplicações em todas as culturas ao longo da história. Do intrincado sistema de calendário dos antigos maias à matemática sofisticada da antiga Índia, as civilizações em todo o mundo desenvolveram maneiras únicas de representar e manipular números. O sistema sexagesimal babilônico, com sua base de 60, ainda influencia nossa cronometragem hoje, dividindo nossas horas em 60 minutos e nossos minutos em 60 segundos. Esse legado duradouro fala do poder dos números de transcender o tempo e as fronteiras culturais. O desenvolvimento do sistema decimal, concebido independentemente na Índia e nas Américas, exemplifica ainda mais a universalidade do pensamento matemático. Este sistema elegante, com seus 10 numerais básicos e notação de valor posicional, revolucionou a matemática, tornando os cálculos complexos mais acessíveis e abrindo caminho para avanços em campos como astronomia, engenharia e comércio. A adoção generalizada do sistema decimal ressalta sua lógica e eficiência inerentes, solidificando seu status como pedra angular da matemática moderna. Além de suas aplicações práticas, os números também tiveram profundo significado cultural e espiritual em todas as civilizações. Na China antiga, por exemplo, os números pares e ímpares eram associados ao Yin e Yang, respectivamente, refletindo uma dualidade fundamental no cosmos. Da mesma forma, os antigos gregos exploraram as propriedades místicas dos números por meio da numerologia, atribuindo significados simbólicos a números específicos e suas combinações. Esses exemplos destacam como os números, além de seus usos práticos, têm servido como ferramentas poderosas para entender o mundo e nosso lugar dentro dele. Dos padrões complexos tecidos em têxteis tradicionais às estruturas rítmicas da música antiga, os números deixaram uma marca indelével na criatividade e expressão humana. Sejam empregados conscientemente ou compreendidos intuitivamente, os números moldaram nossas sensibilidades estéticas, influenciando a maneira como percebemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. A presença duradoura dos números em diversos contextos culturais serve como um poderoso testemunho de sua universalidade, como uma linguagem que transcende o tempo, a geografia e até mesmo as palavras faladas. A ciência, em sua busca pela compreensão do mundo natural, depende fortemente da linguagem da matemática.
Os números não são meramente ferramentas para medição e análise. Eles são a própria linguagem na qual as leis da física são escritas. Do reino subatômico à vasta extensão do cosmos, os números fornecem a estrutura para compreender o funcionamento intrincado do universo. Considere a elegância da lei da gravitação universal de Newton, que descreve a força de atração entre quaisquer dois objetos com massa. Essa lei fundamental, expressa matematicamente, nos permite calcular a atração gravitacional entre a Terra e a Lua, prever as órbitas dos planetas e até mesmo lançar espaçonaves com precisão milimétrica. Da mesma forma, a teoria da relatividade de Einstein, com sua icônica equação E = mc2, alterou fundamentalmente nossa compreensão do espaço, tempo e gravidade, tudo através do poder das equações matemáticas. A descoberta e caracterização dos elementos, os blocos de construção de toda a matéria, seriam inconcebíveis sem a linguagem dos números. Cada elemento possui um número atômico exclusivo, representando o número de prótons em seu núcleo, e massa atômica, uma medida de seu peso médio. Este sistema numérico nos permite categorizar, comparar e prever o comportamento dos elementos, formando a base da química moderna. A tabela periódica, com seu arranjo elegante de elementos com base em seus números atômicos, é um testemunho do poder dos números para organizar e iluminar as complexidades do mundo natural. Das menores partículas às maiores estruturas do universo, os números fornecem a chave para desvendar os segredos da natureza. Quer estejamos estudando o comportamento de partículas subatômicas, mapeando o genoma humano ou modelando o clima da Terra, os números são essenciais para quantificar, analisar e, finalmente, compreender o mundo ao nosso redor. A precisão e objetividade oferecidas pela linguagem matemática a tornam uma ferramenta indispensável para a investigação científica, impulsionando avanços em todas as disciplinas e expandindo as fronteiras do conhecimento humano. Embora nem sempre reconheçamos conscientemente sua presença, os números permeiam todos os aspectos de nossas vidas diárias. Desde o momento em que nossos despertadores nos acordam, até o momento em que monitoramos nossos passos em um aplicativo de exercícios antes de dormir, os números fornecem a estrutura para nossos horários, transações e interações com o mundo. Eles são os heróis não celebrados da existência moderna, orquestrando silenciosamente o bom funcionamento de nossas vidas cada vez mais complexas. Considere o simples ato de fazer uma compra. Contamos com números para controlar nossas despesas, comparar preços e garantir que recebemos o troco correto. Nossas contas bancárias, saldos de cartão de crédito e transações online dependem da manipulação, precisa de números, muitas vezes ocorrendo nos bastidores sem nossa percepção consciente. A eficiência e confiabilidade desses sistemas são uma prova do poder dos números para facilitar transações perfeitas e seguras em nosso mundo cada vez mais interconectado. Além de seu papel no comércio, os números são essenciais para navegação, comunicação e acesso à informação. Contamos com endereços e códigos postais para enviar e receber correspondências, números de telefone para nos conectar com amigos e familiares e endereços IP para navegar na vasta paisagem da internet. Esses sistemas numéricos garantem que a informação flua de forma eficiente e precisa, conectando-nos a pessoas, lugares e recursos em todo o mundo. Do mundano ao extraordinário, os números moldam nossas experiências e informam nossas decisões. Contamos com previsões meteorológicas para planejar nosso dia, consultamos rótulos nutricionais para fazer escolhas saudáveis e monitoramos nosso peso e pressão arterial para cuidar de nossa saúde. Os números nos capacitam a tomar decisões informadas, gerenciar nossos recursos com eficácia e navegar pelas complexidades da vida moderna com mais confiança e controle. A presença pervasiva dos números em nossas vidas diárias ressalta sua importância como uma linguagem que é ao mesmo tempo ubíqua e indispensável.